Estudo 1189. Falar qual é o capítulo. Capítulo de João, capítulo 10. Nós estamos no 10º capítulo de João e minha assessora pediu para falar o capítulo logo no início, antes de falar qualquer outra coisa, para ela achar mais fácil. Gente, eu dei uma pausa. Fiquei desde o dia 18/6 sem produzir nenhum estudo, nenhum capítulo, e muitas coisas aconteceram de lá para cá, tanto ministério quanto negócio, família. Então você que acompanha desde o início sabe a trajetória e a quantidade de coisas que vinha acontecendo e continua acontecendo. E nós estamos às vésperas do nascimento da Esté. Hoje é que dia, amor? 7 de agosto. Então, passou todo esse tempo e eu tô aqui de volta para continuar esse propósito do estudo 1189. E eu peço ao Senhor que continue a ministrar aos nossos corações. Amém? Eu quero orar nesse momento para agradecer ao Senhor por esse retorno e pedir que nos oriente, que o Espírito Santo nos oriente quanto às revelações da palavra que Ele tem para cada um de nós. Pai, te agradeço por esse retorno, te agradeço porque mesmo diante de tantas atividades, o Senhor concede a nós o desejo de nos entregarmos cada vez mais. E eu te peço, Espírito Santo, fale aos nossos corações, revela a tua vontade, nos instrui naquilo que devemos entender, pensar e exercer na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que a nossa vida cristã não seja apenas aos domingos ou nos cultos da semana, mas que a nossa vida cristã seja o todo, do se levantar ao dormir, em tudo que possamos honrar e glorificar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Derrama do teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Proteja-nos de todo mal, de todas as ciladas do inferno e do diabo e de seus demônios. Acampa os teus anjos ao nosso redor, para que nos proteja, nos guarde, não deixe que nosso pé tropece em pedra alguma. E fica conosco em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10. Vamos lá. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aqui eu acho interessante porque eu ouvi ontem falando exatamente sobre esse texto, sobre esse finalzinho que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. E aqui nós sempre usamos esse versículo para colar na identidade do diabo. E realmente ele é um ladrão, ele é um matador, ele é um destruidor. Mas no contexto bíblico,
daquilo que Jesus estava explicando. Os ladrões, aqueles que vieram para roubar, matar e destruir, com certeza influenciados pelo inferno, pelas concupiscências da carne, pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, são os falsos profetas, são os fariseus, os mestres da lei que se apoderaram da palavra para subjugar o povo. Então, é sobre esses que Jesus falava. Então, os que vieram antes de mim eram assaltantes. Eu sou a porta das ovelhas. Ele é a proteção que nós esperávamos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, Jesus se identifica como sendo a porta das ovelhas, e aí tem mais contexto histórico que dentro Israel, Jerusalém, cercada por muros, e cada uma das portas tinha um nome, e a porta das ovelhas era justamente essa porta por quem os pastores passavam e suas ovelhas. Então, existe todo um contexto histórico sempre. Procures atentar a esses detalhes para que tudo aquilo que você tem buscado na palavra faça cada vez mais sentido. Mas, no decorrer do texto, você vê que ele fala sobre a voz do pastor e as ovelhas. Então, ele também é identificado e pode ser identificado como o pastor. E nós sabemos quando é a voz do Senhor nos chamando e quando é qualquer outra voz. E nós devemos fugir das outras vozes e correr de encontro à voz do Senhor, para que a gente tenha sempre um guia que nos leve a pastagens verdejantes e a águas tranquilas. É essa a proposta do Senhor para as nossas vidas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E aqui comprova mais uma vez a identidade de Jesus e o amor que ele tem por cada um de nós. Ele deu assim, foi um direcionamento de Deus? Sim, um direcionamento, mas ele escolheu viver esse sacrifício para ter autoridade de nos tomar das mãos da morte, nos arrancar das garras do inferno. Então, Jesus, um nome sobre todo nome, ele é capaz de nos dar a vida eterna, ele é o caminho. E ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, não um assalariado, não um servo, não alguém que não sabe o valor dessa ovelha. Um pastor realmente, vamos lembrar Davi, ele já havia enfrentado leões, ele já havia enfrentado ursos, ele relata isso. E por que ele fez isso? Para salvar suas ovelhas. Ele era um bom pastor para aquelas ovelhas. E é essa menção que Jesus traz para aquele tempo, porque os bons pastores, aqueles que realmente entregaram a vida para cuidar das ovelhas,
Esses bons pastores, eles dão valor a cada ovelhinha, porque eles sabem o preço de cuidar de cada uma daquelas ovelhas. Ovelhas, se você nunca estudou e eu já vi sobre isso, elas são animais que têm muita dificuldade em procriar, elas têm questões emocionais, elas precisam realmente de um suporte emocional, ao contrário dos outros animais. Elas carecem de cuidados no trato do dia a dia muito peculiares. E ovelhas que não são cuidadas por bons pastores não procriam, elas morrem e elas fogem e elas se perdem e vai morrendo e vai perdendo todas as ovelhas. Um mau pastor é assim. Então, aqui é o contexto justamente daqueles que estão negligenciando o cuidado e o trato com as ovelhas e ao mesmo tempo falando: eu sou o pastor que uma hora vou juntar vocês tudo e vai ter um único rebanho e eu sou o pastor, eu sou a referência de vocês. Então, ainda que um assalariado, ou seja, alguém que foi confiado a responsabilidade de tomar conta de vocês, fuja, eu sou o bom pastor. Eu não vou fugir, eu dou a vida por você. Então, se você foi machucada por homens, por líderes, confie em Deus, busque Ele. Tem muita gente machucada por líderes, por pai, por mãe, por professores, por políticos, pessoas que foram fragilizadas e aí colam esse problema humano na identidade de Deus e não é por aí, não é esse o caminho. Que você não confunda o amor de Deus com a limitação dos homens, porque ainda que sejam líderes, são homens e mulheres sujeitos aos mesmos pecados que nós, às mesmas fragilidades que nós e aos mesmos erros que nós. E a posição que eles ocupam só faz com que cada vez mais pessoas consigam observá-los e que o nosso papel é prezar pela vida dessas pessoas, orar pelos nossos líderes. Amém? Continuando. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Uau! Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Escolhe uma. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai.
Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então, Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então, foi feito realmente uma divisão entre aqueles que tinham poder religioso, porém estavam sendo intimidados pela postura de Jesus, e todos os demais. E o louco disso tudo é que os religiosos tinham conhecimento suficiente para olhar e entender que sobre a vida de Jesus estavam se cumprindo dezenas, e ao final da vida de Jesus, na crucificação, todas as menções sobre o Salvador se cumpriram na vida dele. Só que eles estavam cegos pelo ódio, pela inveja. E eu tenho essa semana falado sobre o fruto do Espírito. Nós temos que ministrar o fruto do Espírito sobre as nossas vidas todos os dias. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9 ao todo. É como se fosse uma mexerica, um fruto com 9 gomos, que você possa colocar em prática para que seus olhos não se fechem diante da verdade, para que seus olhos não se fechem diante da salvação, para que os seus olhos não se fechem diante daqueles que estão vivendo a vontade do Pai. Que você não olhe para essas pessoas com inveja, porque se você tem olhado com inveja, é porque falta alegria. Falta alegria e por isso você inveja, querendo a alegria do outro, entendeu? Então, se você é uma pessoa que tem medo, falta amor, porque o amor lança fora todo medo. Se você é uma pessoa que falta paz, a Bíblia fala que o Senhor ele vai ministrar a paz que não tem entendimento nenhum, que compreende aquela paz. A paz que excede todo entendimento vem das mãos do Senhor. Você tem buscado essa paz em meio às circunstâncias? E a paz que excede o entendimento é a paz que vem da presença do Senhor. Você tem chamado a presença do Senhor para o seu dia a dia, para a sua vida. Dessa forma, você vai atrair características de Jesus para a sua vida, porque são um fruto do Espírito que Ele ministra sobre nós, para que nós sejamos ovelhas do pasto dele, para que nós entendamos, ouçamos a voz dele e falemos: ah, sim, essa é a voz do meu pastor. Esse é o propósito. Que o fruto do Espírito te aproxime do seu propósito, para que você viva uma vida segundo a vontade do Senhor para você. Que você pare de ficar na dúvida das emoções e busque o sentimento conectado com a vontade do Pai para a sua vida. É isso que eu tenho pedido para a minha vida, para a vida da minha esposa e da minha filha que está prestes a nascer. Ore pelo Alex, ore pela Karen, ore pela Esté e envie essa mensagem para alguém que, assim como você, é uma ovelha do pasto do Senhor, e que nosso Pai possa continuar a ministrar sobre as nossas vidas a vida e a vontade que Ele tem para cada um de nós. Lembre-se, sua identidade é de filho, de filha, amados do Senhor. Amém.